Bem, turminha, aqui é a Mari. Nós vamos continuar o nosso trabalho de história. Hoje nós faremos a atividade 44 até a página 50, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão identificar, né, a página primeiro. Em seguida, vocês vão localizar aqui o título que nós estamos vendo aqui: Migração Forçada e Resistência Escrava. Vamos prestar bastante atenção nas imagens, né, nos quadros explicativos, nos mapas que esse livro traz pra gente. São muito ricas, né, e isso facilita a nossa compreensão, tá ok? E vocês podem observar também que no livro eu faço algumas marcações que eu acho que é super importante para que a gente não se perca enquanto a gente estiver estudando, tá ok? Dando continuidade ao trabalho que vocês fizeram no ano passado, no terceiro ano, né, em História. Então vamos lá. Migração forçada e resistência escrava. Aqui nós temos, né, duas palavras destacadas, que é migrar e escravos, né? Essa situação de escravidão que o Brasil, né, que aconteceu no Brasil, né? Então nós temos aqui esse texto. O Brasil abriga a maior população negra fora do continente africano. Isso acontece porque milhões de africanos foram forçados a migrar para cá como escravos. Ou seja, eles não vieram para cá nessa época, 1535 por aí, porque eles quiseram, não foi por isso. Os africanos escravizados eram forçados a trabalhar de diversas formas, em plantações e engenhos de cana-de-açúcar, em plantações de café, carregando pessoas e mercadorias, extraindo ouro e a mineração e exercendo vários serviços domésticos. Eles também realizavam trabalhos especializados como caldeireiro, barbeiro, sapateiro, açougueiro, marceneiro, pedreiro e muitos outros. Então, aqui nessa imagem a gente pode ver, né, o que acontecia. Carruagens e móveis prontos para embarque. Então, eles carregavam tudo isso aqui. Então, nós temos aqui o significado da palavra migrar, mudar de país ou de um local para outro dentro do mesmo país. As pessoas que saem do local onde vivem para se estabelecerem em outro são chamados de emigrantes. Quando chegam ao destino, são considerados imigrantes no novo local. Escravo, pessoa privada de sua liberdade submetida a trabalho forçado por outra pessoa, a quem pertence como propriedade. Foi uma situação muito triste, né, que essas pessoas passaram naquela época. Muito triste. E aqui nós temos a continuação do texto. A vida dessas pessoas escravizadas era extremamente difícil. Além de estarem longe de sua terra natal, elas eram obrigadas a submeter a trabalhos muito pesados. Não eram bem alimentadas e os castigos eram frequentes. Olha que situação difícil, gente. Nós podemos ver outros livros que tratam sobre isso, filmes, e até conversar com outras pessoas, com os descendentes, né? E nós sabemos que em nossas famílias nós temos pessoas, né, nossos antepassados, avós, bisavós, né, que já passaram por isso. Por isso, houve resistência durante os mais de 300 anos de escravidão no país. Essa resistência se manifesta de diversas formas, rebeliões, revoltas e fugas. Então, durante esse período de escravidão, nós, né, podemos ver na história que houve várias dessas situações complicadas, mas era a forma que eles achavam de protestar e não aceitar o tratamento que recebiam. As pessoas escravizadas que fugiam se abrigavam em quilombos e eram chamadas quilombolas, né? Então nós temos aqui essa situação. E nós temos aqui na página seguinte principais quilombos do Brasil. Nós temos aqui o mapa e nós temos aqui a indicação de Minas Gerais, quantos, né, quilombos que existem. Existem essas terras ainda, as pessoas, né,
estão lá, quer dizer, seus descendentes, e muitos já recebem, no caso, com várias lutas de resistência também, recebendo os títulos das terras. Vimos recentemente, né, que aconteceu foi no Maranhão, as terras eles sendo proprietários das terras, né, dos quilombos. Nós temos aqui em Minas Gerais são 8, né? E nessa parte que também, olha, nós temos algumas questões no exercício que tratam desse assunto. Então nós temos aqui os principais quilombos do Brasil. Grande parte dos escravizados que fugiam dos Palmares e para Palmares, para outros quilombos do Nordeste, tinham sido forçados a trabalhar na produção de açúcar. Em Minas Gerais, muitos dos escravizados que habitavam os quilombos, com destaque para o quilombo do Ambrósio, trabalhavam na mineração. Nós sabemos, né, quanto Minas Gerais, né, foi explorado nesse sentido. Vamos agora mudar para a página 46. Agora nós temos aqui o título Migrações Trabalhadores Livres, porque nós sabemos que as pessoas escravizadas, elas não eram pagas pelo trabalho delas e elas não eram livres. Agora aqui nós já estamos vendo, né, aqui uma outra situação, que já em 1888, em maio, né, já havia acontecido a abolição da escravatura. E também, o que aconteceu aqui? Em 1888, o trabalho escravo foi abolido. Seu fim chegou depois de um longo processo de luta, que contou com a participação de escravizados de parte da sociedade urbana. Assim, a entrada de imigrantes estrangeiros no Brasil passou a ser importante para as lavouras do café, onde muitos escravizados trabalhavam. Então, essas pessoas, esses imigrantes, eles chegavam ao Brasil, eram pessoas pobres, né, que vinham da Europa para cá, para o Brasil. Nesse período vieram para o Brasil os italianos, portugueses, alemães, espanhóis e mais tarde os japoneses. Eles, se a gente pensa, eles chegaram, tiveram tudo muito fácil. Não, não foi fácil o início do trabalho deles. Eles enfrentaram muitas dificuldades, pois precisaram se adaptar ao clima do país e aos costumes dos brasileiros. Para vários deles, também foi necessário aprender a língua portuguesa. Os imigrantes trouxeram com eles novos hábitos, costumes e tradições, que ao longo do tempo passaram a fazer parte da cultura brasileira. Entre eles está a prática de algumas artes marciais, uma influência dos imigrantes orientais como os japoneses, né? O judô, o karatê, os chineses, kung fu. Então isso nós vemos aqui. A gente pode ver, inclusive em São Paulo, no bairro Liberdade, né? Como os orientais se estabeleceram, né? Se estabelecem até hoje lá, né? Com a cultura deles e os outros também, de todas as culturas, não é verdade? Então vamos agora aqui, migração interna. O que vem a ser migração interna? Nós estamos tratando do Brasil, então ela se estabelece dentro do território, né? Do território brasileiro. Está vendo algumas marcações que eu fiz aqui? Isso aqui é importante porque chama atenção para a gente na hora que a gente está estudando. A gente dá uma lida, depois lê novamente, faz essas marcações. Por quê? Para você entender, isso vai facilitar muito, né? Mesmo se você contar com a ajuda de algum familiar seu, de uma pessoa que estiver, né, te auxiliando nesse momento, para você aprender, você entender, e quando você fizer as questões que estão lançadas aqui atrás. Então, vieram só pessoas de fora? Não. Então, algumas pessoas migravam, né, de um estado para o outro. Então, vamos lá? Observando as imagens, que elas nos ajudam muito a entender o que está aqui nesse livro, tá bom? Então, vamos lá. Então, o Brasil possui um grande território, isso nós já sabemos, não é verdade? Por isso é natural que parte da população de uma região do país saia para viver em outra. Muitos migrantes partem da cidade onde nasceram, em busca de novas oportunidades de trabalho, de melhores condições de vida.
outros saem de onde vivem devido a secas, enchentes, queimadas, né? Foi o que aconteceu em 1877, novamente entre 1888 e 89, quando um grande número de pessoas migrou do norte e o sudeste do Brasil para o norte e o sudeste do Brasil, fugindo de um rigoroso período de seca, né? E isso pode acontecer também nos tempos de hoje, mas nós sabemos, né, que tem várias frentes, né, tentando levar água, né, para o Nordeste, fazendo poços artesianos profundos, né? Muito bem, pessoal, nós vamos continuar agora, né, na página 48, na atividade número 1. Nós temos aqui, leia a tabela com a ajuda do professor. Nesse momento agora estamos juntos, não é verdade? Mas se não for comigo, vocês podem fazer com quem estiver auxiliando vocês em casa, ok? Principais grupos de imigrantes vindo para o Brasil em 1887 e 1930. Lembra que eu falei que eu gosto de fazer algumas marcações? Isso facilita a nossa compreensão para desenvolver a atividade depois, tá bem? Então, eu disse também que esse nosso livro, ele traz várias tabelas, traz imagens, né? Ele é muito rico nesse sentido. Aproveitem o máximo que vocês puderem. Tem a fonte de onde essa tabela foi retirada. Ele é bastante explicativo, tá joia? Então, vamos lá. Nacionalidade, e nessa parte de cá nós temos a quantidade. Aqui nós temos a italiana, portuguesa, espanhola, japonesa, né? As pessoas que migraram, vieram para o Brasil depois, né? A quantidade, olha só, gente, 1.341.000, né? Essa foi a italiana, que foi o maior, né, grupo, né, nacionalidade que veio para cá. Olha só que interessante. E com certeza, né, na família de vocês, né, pode ter, né, alguém, né, descendente desses italianos, né, quando vieram para cá. Também dos africanos, os portugueses, dos espanhóis, né, e também dos japoneses. Não é verdade? Então, aqui, né, se traz a quantidade de cada um. E aqui nas questões abaixo, de acordo com a tabela, qual grupo de imigrantes chegou ao Brasil em maior número? Eu não vou falar a resposta para vocês, vocês vão pesquisar depois no livro, né, de vocês. Nesse meu aqui tem, né, mas a gente não está olhando, não é isso, ok? Em qual grupo chegou em menor número? Que tipo de contribuição os imigrantes trouxeram para o Brasil? Isso também vocês podem conversar com a família de vocês. Aqui no livro também nós temos, né? Em alimentação, os costumes, né? Hoje em dia nós temos, né, vários comércios, né, com comidas, né, dessas regiões. E tem uma outra que também, aqui fala da questão anterior dos imigrantes, né, que foram para o norte. Qual árvore é responsável pela produção do látex? Nós temos aqui, né, a extração do látex. De onde? Qual árvore que é essa? Dá uma olhadinha. E aqui embaixo nós temos a terceira questão. Complete o texto corretamente utilizando os termos a seguir, né? Então, nós temos aqui migrar, seca, imigrantes nordestinos, do látex e do cacau. Vocês vão ler o texto, em seguida vão colocar as palavras nesses espaços, ver como se adequa, e para isso vocês podem voltar no texto anterior para vocês fazerem a correção e tirar dúvida, ok?
Agora vamos passar para a página 49. Minha gente, na página 49, nós temos um assunto de extrema importância, não só para conhecimento, mas para vivência. É um tema que nós temos que ter sempre uma preocupação, tanto vocês quanto crianças, pré-adolescentes, jovens, né, que estão em formação nesse momento. O que vocês estão aprendendo com os familiares de vocês, né, que vocês estão refletindo para a vida. Então, esse conhecimento aqui, esse tema, eu coloquei aqui até importante, sobre o preconceito. Nós vemos aqui várias crianças, cada um com suas características, né? Olha que maravilha. É importante isso, a diversidade. Ninguém é igual a ninguém. Então eu vou ler aqui com vocês e vocês vão pegar o livro de vocês e a gente pode ler junto, tá joia? Então vamos lá. Preconceito é julgar pessoas ou situações sem ter conhecimento a respeito delas. Um exemplo de preconceito é quando julgamos pessoas diferentes de nós, como os imigrantes, antes de as conhecermos. Todos os seres humanos são diferentes entre si, mas todos temos as mesmas necessidades: amor, respeito, carinho, compreensão, confiança, solidariedade, cuidado e compaixão. São essas necessidades comuns que permitem nos entendermos com qualquer outro ser humano. Vamos ficar bem atentos, né? Porque se a gente tem essa compreensão, o bullying deixa de existir, né? Você tratar uma pessoa, ignorar uma pessoa pelo que ela sabe que ela é diferente, você sabe que ela é diferente de você. Então, quando a gente tem o respeito, o carinho e compreensão, fica mais fácil a gente lidar com as outras pessoas e se aceitar também. Converse com os colegas e o professor, nós estamos conversando agora, né? E com os seus familiares, no caso. Você já conviveu ou convive com pessoas diferentes de você? Já viajou para outros países ou para outras regiões do Brasil e se sentiu diferente? Já manifestou ou sofreu algum tipo de preconceito? Como você se sentiria se sofresse preconceito de alguém? Olha que questão importante, né? Então, isso aqui é importante a gente pensar bastante, né? Você está sendo preconceituoso com alguém ou se você sofre preconceito, né? Nas duas formas é bem complicado, né? A pessoa que faz isso sem até perceber, e se ela perceber que ela está sendo preconceituosa, é hora de mudar a respeito. E se você sente esse tipo de preconceito, o que você pode pensar para que você, né, não se sinta tão triste, para você tentar entender e você não se abater por conta disso. É importante conversar com seus familiares, com adultos, para que você possa entender, né, sobre esse assunto, ok? Na internet nós temos vídeos a respeito, nós temos livros, né, sobre esse tema. E ele está sempre presente em nossa vida, tá bom? Então vamos ficar atento sobre esse assunto, ok? Passou um carro meio barulhento aqui na rua, viu, gente? Subindo o morro, vocês puderam, né, ouvir. Mas faz parte, não é verdade? Agora nós vamos para a página 50. Aqui vamos retomar. Aqui está esse exercício, está retomando desde o iniciozinho, né, desse capítulo, os temas que foram trabalhados. O relacionamento entre os indígenas e os primeiros portugueses que chegaram ao Brasil era de igualdade ou desigualdade? Explique. Né? Então você vai voltar, né, lá nas páginas que tratou sobre isso e vocês vão responder essas questões. E aí quando a gente pensa, né, se eles foram tratados com igualdade, se eles foram explorados, a terra foi explorada, né, eles não receberam nenhum valor pelas terras ocupadas, será que isso eles foram tratados com igualdade ou não? Né? Então daí a gente pode começar a perceber isso. Se eles eram obrigados a trabalhar de uma forma forçada, será que isso aí é igualdade? Então vamos pensar. 2. Qual é o nome da primeira mercadoria trocada pelos indígenas que interessava os portugueses no Brasil?
Desembaralhe as letras e descubra. Então, vamos lá, né? Recebe o nome do nosso país. No passado, como era o chamado local onde eram os escravizados fugidos se abrigavam? Nós tratamos agora há pouco, não é verdade? Então, vocês vão pesquisar lá. E a quarta, qual é o nome do trabalho muito antigo realizado no campo que hoje permanece quase inalterado em algumas regiões? Lá atrás, no texto, nós estamos tratando disso também. 5. Pinte os motivos que levam as pessoas a migrar, né, para outros países ou regiões. Nós temos aqui, né? Então, vocês podem assistir os vídeos que eu listei, né, no roteiro de vocês, né? Então, são 7 vídeos curtos que podem facilitar toda a compreensão do tema que nós estamos trabalhando, tá certo? A sexta agora. Imagine que você precisa migrar para outro país. Para onde você iria? O que você levaria de mais precioso com você? De que sentiria falta? Em uma folha à parte, faça um desenho representando essa situação. Aqui na questão 6, gente, não precisa fazer essa atividade em folha separada. Faça no caderno mesmo que você está utilizando, ok? O que não der para responder aqui no livro, você vai fazer no caderno, né? Então, essa parte aqui hoje a gente terminou, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vocês vão responder as questões, né?